Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para entender e receber mais esta palavra de Deus. Hoje estaremos falando de cura interior, um tema muito importante para nossas vidas. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério, ele trabalha com personalidades restauradas, ou seja, com a mente, emoções, sentimentos e vontade, e também na área de libertação de alto nível, ou seja, aquela libertação profunda. E eu gostaria aqui de utilizar 2 textos bíblicos para falar deste tema. O primeiro está em Salmo 51, versículo de número 10, e o segundo, Salmo de número 147, versículo 3. Vamos ao primeiro texto. O primeiro texto diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Já o segundo texto diz: o Senhor sara os quebrantados de coração e cura suas feridas. Salmo de número 147, versículos de número 3. Agora, amados, o que é cura interior? Meus queridos, libertação e cura espiritual é um processo que envolve o espírito, a alma e o corpo. A cura do espírito é um desligamento de todos os vínculos passados contrários a Deus, que passa a ser o Senhor absoluto da pessoa, libertando-a da ação e presença dos espíritos malignos em sua vida. A cura da alma envolve o processo de descobrir o que causou feridas desde a concepção e realizar a sua cura, e ainda fazer a purificação da mente e da vontade. Queridos, as feridas da alma trazem comportamentos errados e enfermidades para o corpo, que constituem sintomas visíveis da necessidade de cura. A limpeza espiritual no espírito de uma pessoa vai em paralelo à cura interior, ou seja, da sua alma. Fica difícil tratar marcas, traumas, complexos e distorções no psicológico se há problemas em ordem espiritual, como, por exemplo, possessão, endemoniamento e opressão maligna. Por outro lado, meus amados, muitas vezes os traumas da alma são a base para a permanência de opressões pelos demônios. Agora, no endemoniamento, o demônio tem acesso à alma, contaminando-a. E no caso da opressão, ele atua na mente, perturbando a pessoa. Meus queridos, o crente fiel, templo do Espírito Santo, pertence a Jesus Cristo, mas pode sofrer opressões em sua alma e pode ainda estar como uma casa sem muros e com portas espirituais que não se fecham corretamente, permitindo assim o acesso de espíritos malignos em seu espírito. Falando agora de cura interior e libertação. A libertação e a cura interior têm a ver com a santificação e o crescimento espiritual. O tratamento de traumas, perdas e mágoas esbarra no assunto do pecado. É preciso deixar Deus tratar da nossa santificação até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, como está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Meus amados, o ministério de libertação total inclui a libertação do espírito e a cura
de memórias e de feridas da alma, o que é feito através de ministrações, de um discipulado intenso e de aconselhamento. Agora, meus queridos, através do aconselhamento, diagnosticamos as emoções aprisionadas, o grau de envolvimento no ocultismo e outras situações que contaminaram a pessoa espiritualmente. Temos constatado como muitos crentes ainda têm sofrido nas mãos dos espíritos e que realmente precisam de libertação com a expulsão de demônios e de sua vida e de cura interior. Meus queridos, memórias dolorosas são comuns naqueles que vêm de práticas ocultistas. Isso por imoralidades, perversidades, exigências nojentas feitas pelas entidades e por experiências traumáticas a que se sujeitaram. No processo de cura interior, Jesus visita essas lembranças dolorosas, levando a um novo entendimento do plano de Deus para a vida desta pessoa. Frequentemente ela projeta uma imagem errônea de Deus como Pai Celestial, tendo como base o Pai Terrestre. Agora, amados, no ocultismo, Deus ele é apresentado como alguém remoto e desinteressado, que tem abandonado os seres humanos nas mãos de intermediários inescrupulosos. A esperança de salvação e o contato com o verdadeiro Deus é algo muito remoto. Um encontro com o verdadeiro Pai nunca é apresentado, nem há promessa de melhores dias. Daí a pessoa sofre uma tristeza constante, falta de paz e um sentimento de vazio, solidão e até dores de cabeça. Meus queridos, o processo de restauração começa quando a pessoa aceita Jesus, experimenta o milagre do novo nascimento e recebe o Espírito Santo, como está em João, capítulo 3, versículo 6. Deus não quer que vivamos com traumas, com depressão, angústia, etc. Pois essas coisas pertencem ao velho homem que precisa ser despojado da nossa vida, como está em Efésios capítulo 4, versículo 22. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz, como está lá em Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao 13. Agora vamos fazer aqui uma definição de cura interior. David Corfield define o que é cura interior da seguinte forma: é a restauração da alma ferida por meio de reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades, ou seja, admitindo e confessando a nossa ira, o nosso medo, a nossa inabilidade de perdoar. Agora, amados, experimentar Jesus levando sobre si essas feridas, ou seja, reconhecer que somos curados pelos sofrimentos que Jesus recebeu pelos nossos pecados, é um primeiro passo, é um dos grandes passos. Receber o perdão, ou seja, por nos afastarmos de Deus e das pessoas por fraquezas não superadas, e a libertação de emoções angustiantes também é importante. Poder transmitir o mesmo para os que nos machucaram e abusaram de nós é outro passo super importante. E as raízes dos nossos problemas pessoais estão muitas das vezes no mais profundo do nosso íntimo. E é difícil alcançá-las, requerendo tempo, amor, sabedoria, oração e ação do Espírito Santo. Agora, queridos, a cura interior deve ser feita, portanto, sob inspiração e direção do Espírito. Quando ela é ministrada, todos os assuntos tratados devem ser mantidos em sigilo absoluto, em respeito a uma vida que se abriu diante do ministrador. Uma outra definição de cura interior é dada por Milton Andrade.
cura interior é o processo espiritual pelo qual Jesus Cristo limpa a nossa alma, emoções, mente e vontade, e ainda a nossa consciência, a nossa mente, de toda a impureza que nela se acha, mostrando que é a cura de toda a alma, e não apenas na área das emoções. Agora, amados, quando ministramos uma pessoa, o Espírito Santo nos ensina a fazer as perguntas corretas. E ele faz lembrar de todo o passado esquecido para que haja cura. É lá que está a prisão. Por isso, a resistência na libertação. Quem perde a memória, perde a identidade. Portanto, podemos dizer que a cura interior é um processo permanente em nossa vida, que enfrenta os ataques do inimigo. É uma batalha espiritual para nos apossarmos de tudo que Jesus conquistou na cruz por nós e que o inimigo ainda vinha retendo. Agora, amados, qual o valor e objetivo da cura interior? Vamos entender. A cura interior tem assim os seguintes objetivos: sarar memórias dolorosas e limpar a nossa mente e a nossa vontade. Fortalecer o coração que está quebrado. Mudar as vestes de tristeza por vestes de alegria, como está em Isaías 61, versículo 3. E mudar a visão da pessoa a respeito de si mesma e dos outros e de Deus. Também desbloquear a pessoa para crescer. Fechar portas que facilitavam a opressão e até a possessão demoníaca. Agora, quais são as contaminações e feridas na alma? Vamos então entender? As nossas contaminações e feridas dão acesso à ação do diabo e nos tornam como cidades sem muros. Ficamos expostos diante do maligno a todo tipo de ataques. Pessoas que são rejeitadas quando criança ou abusadas, como espancamentos, abuso de disciplina, ou que receberam críticas quanto ao seu papel de menino ou menina, por pais ou até mesmo por parentes, poderão ficar traumatizadas, afetando o seu relacionamento com os outros em toda a sua vida. Então, queridos, essas feridas precisarão ser tratadas para que essas dores sejam eliminadas e cesse a opressão do inimigo. Meus amados, as feridas podem ter ocorrido em todas as fases da vida, até mesmo durante a vida intrauterina. Entre o 6º e 8º mês de gravidez, o cérebro do bebê já está apto para reter memórias. Outra causa das feridas é a falta de perdão. Isso mesmo. Podemos ter distúrbios físicos, tais como gastrites, úlceras, artrites, enxaquecas, problemas do coração, pressão alta e etc., que, segundo a medicina, em cerca de 70% dos casos, são de origem psíquica e é da alma. Resultam da falta de perdão e confissão, como está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Agora, quais são os efeitos e consequências das feridas de alma? Eu gostaria aqui de explicar para você. Muitos jovens vão sem preparo para o casamento. Se foram rebeldes quando crianças, não saberão educar adequadamente os seus filhos. Maridos sem um aprendizado sexual correto formam um lar já fadado a desmoronar-se. A jovem esposa, sem ter recebido uma orientação quanto às suas responsabilidades como mulher de seu marido e com respeito à educação dos filhos, como poderá ser uma boa mãe, uma esposa e companheira? E assim as crianças não serão educadas com amor e bons princípios. Qualquer discussão entre o casal poderá ser motivo de separação.
E se um dos dois já frequentou o ocultismo, este transfere para os outros demônios que entraram em sua vida. Meus queridos, quando um pai foi indiferente e ausente na educação de seus filhos, estes serão piores ainda ao se casarem e terem filhos. Quem nunca viu o seu pai ser carinhoso com a sua mãe, dificilmente será um bom pai e carinhoso para com a esposa e para com os filhos. Um jovem acostumado à masturbação ao se casar, esta prática, que é um vício, poderá perdurar e talvez venha a ser o pivô de uma separação. E seus filhos nascerão com a mesma maldição ou tendência. Se ele era dado à prostituição, terá forte propensão para continuar prostituindo-se. Se a mãe não aprendeu a amar e a receber carinho dos pais, não saberá, essa mulher não saberá amar os filhos e educá-los na medida certa. Se a mãe tentou aborto, a criança receberá transferência de violência e rejeição. Essa criança se tornará chorona e triste. Ao se converterem, os pais com esses traços negativos devem procurar ajuda para salvar o seu lar. Então, amados, a cura interior lhes mostrará por que ainda sofrem tanto e lhes possibilitará sair desse sofrimento. Portanto, como é importante a cura interior? Todos esses sintomas são, na verdade, evidências de problemas na alma que foi contaminada, entristecida, amargurada e que se refletem no agir da pessoa. Agora, e como se pode depreender desses exemplos? Um fator principal que ocorreu e que causou as feridas de alma foi a falta de amor. Agora falando aqui do senhorio e o amor de Cristo, que é a base para a cura, ok? Quando o convertido ele experimenta a alegria de ser uma nova criatura e ele fica livre do inferno, precisa reconhecer o seu novo Senhor e Salvador, a quem pertence o melhor tipo de senhorio, pois ele nos trata com amor. O estudo, queridos, da palavra, com meditação e memorização, vai exercitar a pessoa a destruir as fortalezas do antigo Senhor, como está em 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Agora, a posse da palavra o ajudará a receber a cura nas áreas de pensamentos e fantasias que tenham sido atingidas. Receber intensamente o amor de Cristo para tratar cada área da sua vida é o remédio para a cura de uma imagem distorcida acerca de si mesmo e de todo sentimento de inferioridade e de indignidade. Muitos demônios manifestam-se quando a pessoa relata as suas experiências de sofrimento, quando as feridas ocultas por anos são reveladas e confessadas. Mas é com a confissão e o perdão que vem a cura, e assim os demônios perdem o seu lugar e a paz de Cristo torna-se real. Agora, amados, quem teve problemas na área do controle, ou seja, excesso de comida, de sexo e temperamento agressivo, ainda precisará estar vigilante a esse respeito. Isso poderá levar tempo. A pessoa terá de experimentar o poder do Espírito de Deus intervindo nessas áreas, como está em Romanos capítulo 8, versículo 3 até o versículo 4. Agora, queridos, a pessoa do Espírito, o seu fruto e os seus dons devem ser buscados e o discernimento espiritual deve ser exercitado, mesmo que a pessoa passe por ministração e tenha uma libertação total. Quais são os princípios importantes de cura interior? Quebrantamento e de confissão. Vamos lá. Tiago 5,16 está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo
pode muito em seus efeitos. Então, amados, não basta ter consciência do problema. A cura requer uma atitude frente ao problema. A nossa primeira reação ao sermos feridos é o ressentimento, a revolta e a inquietação. Passado isso, se há choro e quebrantamento diante de Deus, inicia-se a cura pela confissão do problema e entrega ao Senhor. Isso não é instantâneo, mas um processo. Agora vamos falar aqui de obediência em perdoar e abençoar. Amados, a cura interior é a conscientização, o quebrantamento, a confissão e a obediência em perdoar alguma coisa que estava no inconsciente, que passou para o consciente e diante do que agora nós nos posicionamos e tomamos uma atitude, agindo como Deus quer, ou seja, perdoando, apropriando-nos da obra de Jesus na cruz. E assim que a cura acontece, ao abençoarmos a quem nos feriu, somos os primeiros a ser abençoados quando soltamos quem amarramos na mágoa. Somos os primeiros a desfrutar da liberdade. Meus queridos, eu quero falar agora de retirando toda a raiz de amargura. Amados, a amargura é um ressentimento de mal-estar produzido por feridas, ressentimentos e mágoas. É um sentimento de dor que fica arraigado na pessoa. A amargura consolida-se passando pelas seguintes etapas. Uma ferida é aberta, aparentemente até sem muita importância. A ferida é encoberta, ou seja, subestimada, e surgem reações como silêncios vingativos, respostas ríspidas, isolamento e agressões. Isso é comum nos casamentos com questões mal resolvidas. A pessoa amargurada torna-se desagradável para si mesma e para os outros, mas há algo que precisamos fazer. Hebreus 12:1 está escrito: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, amados, nada nos embaraça tanto quanto um coração cheio de mágoas. A mágoa é uma prisão cruel. As mágoas e feridas nos prendem aos espíritos atormentadores ou verdugos, como está em Mateus 18, versículo 34 ao 35. Uma prisão que ocorre com frequência é a incapacidade de amar e ser amado. Muitos são os lares destruídos porque duas pessoas feridas e magoadas casam-se, nenhuma delas tendo a capacidade de amar. Estão cheias de carências emocionais, de feridas e mágoas acumuladas por experiências passadas. Então, as mágoas desencadeiam a amargura, ressentimentos e os problemas vão se agravando, resultando em separação e ódio. É assim que a amargura funciona. Alguém diz uma coisa desagradável e a pessoa fica revivendo a cena, alimentando as feridas, lambendo as feridas que o diabo infligiu. Essa pessoa pode se estar em atividade em casa, na rua, no trabalho, andando, deitado, mas a mente se detém no incidente, lembrando a palavra dura, o ato de ingratidão de alguém querido, seja o que for, abrir caminho para que a ferida se degenere em amargura. Aí a palavra diz o seguinte, Hebreus 12:15, que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, amados, permitir a amargura é andar em desobediência, saindo da proteção divina. Satanás nunca constrói nenhuma base em nós sem primeiro conquistar um direito legal. Compete a nós aplicarmos o perdão, a palavra de Deus, e estarmos por cima da situação, recebendo a ferida e alimentando a mágoa, vem a amargura, vem o ódio, a falta de perdão.
E é nesta hora, meu amigo, que entra Satanás para destruir, porque demos a ele o direito. Que Deus possa te abençoar. E na próxima semana estaremos prosseguindo falando de personalidade, alma e estado de transtornos. O Senhor te abençoe poderosamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também não esqueça, estamos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, coloque @Ministério Pleno, no Facebook, coloque @Ministério Pleno, e no TikTok é só você colocar Ministério Pleno e o número 10, Ministério Pleno e o número 10, todos juntos, ok? Não esqueça, querido, dê o seu like, ele é super importante para nós. E além de dar o seu like, comente, diga o que você recebeu, o que trouxe, né, de soma para a sua vida esta palavra. Não esqueça, faça o seu comentário, ele é muito importante para nós. Então, amados, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Quero lhe dizer que a verdadeira felicidade você não encontra em nada aqui neste mundo. Só existe alguém que pode lhe fazer feliz de verdade. O nome dele é Jesus. Quer ser feliz? Quer ter alegria no coração? Quer sorrir de verdade? Entrega a tua vida para Ele e Ele mudará a tua história. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar com os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em pranto se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar.